No próximo domingo, como nós estávamos falando, nós estaremos aqui recebendo as vidas das pessoas das casas de paz e tudo tem acontecido, sendo um mover de Deus, principalmente na sua vida. Você que é membro aqui da igreja há alguns anos, algumas décadas, e nós estamos indo além. Muitos de nós estão conseguindo superar o tradicionalismo, o comodismo de uma cultura cristã, de mais fazer alguma coisa na igreja, e servir na igreja é muito bom e é a vontade de Deus, mas nós estamos chamados em excelência na missão de evangelizar, falar de Jesus para as pessoas e fazer discípulos. Então a vida cristã em essencialidade, ela é fazer discípulos. Você levar a salvação, a paz de Jesus às pessoas, e essas pessoas conhecerem a Jesus, serem salvas e serem muito bem cuidadas por mim e por você. Deus chama a todos nós a cuidarmos bem uns dos outros, principalmente dos novinhos na fé, dos novos na fé. É lindo demais a gente ver, por exemplo, no Nova Vida, no Descubra a Nova Vida, esse curso que a gente tem de manhã, algumas pessoas que estão começando na vida cristã, e elas perguntam, como é então aqui esse número 2 pontinhos, 1 e 2, o capítulo, né, o versículo. É lindo demais você poder ensinar as simplicidades das coisas de Deus, da palavra de Deus, ensinar a pessoa a orar, ensinar a pessoa a buscar a Deus, ensinar a pessoa a ouvir a voz de Deus, ensinar como meditar na Bíblia. É precioso demais você poder passar tudo isso que Deus tem ricamente enriquecido a sua vida, você agora repartir com as pessoas. Isso tem nos levado a irmos além nas nossas vidas. Para muitos de nós tem sido uma experiência grandiosa, abençoada, mas é só o começo. Ir à casa de paz, evangelizar, é só o começo. Essas pessoas estão crendo em Cristo, outras estão sendo mais aproximadas, estão mais interessadas. Então agora no final das casas de paz, nós temos que continuar caminhando, cuidando dessas vidas. Deus deu oportunidade de você ter um relacionamento com essas pessoas. Então não termina agora com a última aula, o último estudo da casa de paz. Isso é só o início. Nesse relacionamento, você pode ser muito mais usada naquelas vidas, na vida daquelas famílias, para você cuidar daquelas pessoas, para você continuar orando por aquelas pessoas, continuar visitando aquelas pessoas e ajudando essas pessoas a virem para o Nova Vida, virem para o encontro das casas de paz, que será domingo que vem, virem para a sua célula. Aquilo que Deus vai te usar é infinito no que Ele pode realmente realizar em você e através de você. Então nós precisamos ir além. Mas só que às vezes a gente quer ir além, mas às vezes se sente fraco. E nós precisamos ir além, não só nas casas de paz, mas nós precisamos também ir além nas nossas vidas. Tem pessoas que podem estar passando, e todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos os nossos problemas, as nossas necessidades. E às vezes tem situação que você acha assim, olha, eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo e não dá certo, não vai. Eu já tentei tudo. Então toma muito cuidado quando você chega neste limite, onde você fala, olha, eu já tentei de tudo pelo meu casamento, eu já tentei de tudo pelo meu filho, eu já tentei de tudo ali por tal situação financeira. Hoje nós vamos ter descortinado na nossa frente uma forma tão abençoada, mostrando que nós não tentamos de tudo. Nós vamos ter descortinado numa passagem aqui da Palavra de Deus, como Deus nos traz um caminho
Ele abre para você esse leque maravilhoso do que você pode. Na verdade, você vai ser convencido por Deus hoje que você está só no começo. Que Deus tem um caminho para você excelente, mas da mesma forma muito prático, profundo, mas simples, que você pode trazer para a sua vida e ver mudança na sua vida, ânimo para te fortalecer, para você ter as forças para você ir além. Então abra sua Bíblia ali no texto de 2 Pedro, capítulo 1. Pode colocar o slide lá para a gente, é o último slide. 2 Pedro, capítulo 1, os versos 5 a 8. Isso, é o último slide. Pode colocar o último, por favor. Segunda Pedro, capítulo 1, os versos 5 a 8. Vai mudando devagarinho que aparece lá. Isso mesmo. O texto ele está traduzido aqui à frente. Você pode ler aqui e também na sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8 diz assim: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Essas qualidades que nós lemos aqui, essas virtudes, vão impedir que você seja inoperante e improdutivo. Diante daquilo que você vê os seus limites, diante do que você vê que você já fez tudo o que podia, que você se sente fraco, fraca, nós vamos receber de Deus nesse texto hoje força e poder de Deus no entendimento desta palavra que Deus tem para você hoje, para você ter forças para você ir além, forças nessas necessidades da sua vida e forças para você ser capacitado para aproximar vidas nas casas de paz, e o que Deus vai fazer mais na sua vida e através da sua vida, nós vamos receber de Deus aqui. Então o tema de hoje é forças para ir além. Oremos. Querido Deus, nós sabemos que o Senhor quer nos dar, ó Deus, poder, forças, renovar as nossas forças. Mesmo, ó Pai, nos sentindo fracos, ó Deus, mesmo nos sentindo confusos em certas situações, necessidades em nossas vidas. Sabemos, Pai, que o Senhor quer nos fortalecer com graça e poder, ó Deus, pelo Teu Espírito, para que a gente possa ir além, para que a gente possa superar. E nós pedimos, ó Deus, então, que o Senhor mostre, ó Deus, para nós, o Teu Espírito nos convença do poder, da força que o Senhor quer dar a todos nós, para nós avançarmos e irmos além, na Tua graça e na Tua bênção. Socorre a cada um, ó Deus, traz com clareza a Tua palavra, é o que nós te pedimos, Deus, muito gratos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, na vida, a palavra de ordem, em todos os setores da vida, a palavra de ordem é superação. Você, em meio ao seu trabalho, sempre você é chamado a alcançar as metas, a se superar.
No seu casamento, você é chamado a superar as dificuldades no casamento. Nas questões de problemas de saúde, você, então, precisa superar essas necessidades de saúde. Se você vai, por exemplo, tentar uma vaga de trabalho, as melhores vagas são daqueles que conseguem se superar. Você vai, então, para um vestibular, você está estudando para um vestibular e você precisa se superar suas limitações, suas dificuldades, para você entrar numa boa faculdade. Então, através da superação, nós vamos, então, galgando e podendo alcançar patamares necessários para o progresso nas nossas vidas, em todos os setores, em todas as áreas. Inclusive, a superação, ela é profundamente espiritual. Porque em todas as áreas da vida, a espiritualidade, ela abrange todas as áreas das nossas vidas. É trabalho, é família, são os relacionamentos, são profundamente espirituais. Por isso que Deus também nos chama à superação. Nós somos chamados por Deus a superar a nossa natureza caída, a nossa pecaminosidade. Todos nós somos pecadores, todos nós temos natureza caída, e quando a gente confia em Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, traz a nós o seu Espírito e nos capacita para superarmos a natureza caída dos nossos pecados, para nós irmos além e irmos nos tornando mais semelhantes a Jesus, superando a nossa natureza caída e progredindo, superando na vida para a gente ser cada vez mais parecido com Cristo. Então Deus chama você à superação, a vida chama você à superação. Então é tanta pressão para a superação que a gente às vezes se sente tão fraco, tão necessitado, tão confuso, confusa, porque nós não temos forças para superar tudo isso. Nós não temos forças para a gente nem imitar Jesus. Por isso que eu e você precisamos entender esse texto para que você veja o que de fato você precisa, necessita, como ter essa força para você superar e avançar e não só ser um vencedor, uma vencedora. Jesus nos chama para nós sermos mais do que vencedores. Ele nos chama para uma vida abundante, não uma vida rasa, uma vida de tristeza, de derrota. Pelo contrário, isso não é nenhum discurso positivista, não é nenhum discurso aqui de autoajuda. Pelo contrário, é claramente o que Deus nos traz para nós termos uma vida abençoada, uma vida vitoriosa e sermos fortes e fortalecidos no poder do nosso Deus. É o que traz para nós esse texto para as nossas vidas de forma tão clara. Olha o verso 5, já começando aqui no verso 5, olha o que ele diz para nós: empenhe-se para acrescentar, olha lá, empenhe-se para acrescentar. Então você é chamado para acrescentar. E você precisa entender que esse acrescentar fala de um processo. Você terá uma vida vitoriosa, você conseguirá superar os seus limites, as suas necessidades, mas tudo é um processo. Fora daquela mentalidade fast food, sabe? Do automático, do instantâneo, não funciona assim. Você não vai mudar de vida aqui com uma oração de um pastor ungido ou alguma coisa assim. As orações vão ajudar, mas é através de um posicionamento que você toma nos cultos, no estudo da palavra, no entendimento da vontade de Deus para a sua vida, que você toma uma posição, e aí você vai, nesta posição que você toma com Deus, nutrindo essa posição que você tomou com Deus diariamente, buscando a Deus e Ele confirmando essa decisão e caminhando neste processo de acrescentar. Acrescentar.
para você ir crescendo. Acrescentar para crescer. Eu e você somos chamados por Deus para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. É para Pedro também, lá no finalzinho de 2 Pedro, que você está no capítulo 1, ali no finalzinho da carta, ele termina a carta, 2 Pedro 3,18, dizendo: antes, em tudo isso, antes de tudo, você deve crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que você está fazendo aqui hoje? Qual que é o objetivo, qual que é o propósito de você estar aqui na igreja hoje? É crescer. Crescer no conhecimento e crescer na graça de Deus. Esse que deve ser o seu propósito, você vir para a EBFL, você vir buscar crescimento na graça e no conhecimento de Deus, para você avançar e superar aí na sua vida. Por isso, nós vamos ver agora essas 7 virtudes, que são 7 atitudes que você precisa tomar na sua vida para você crescer. Aqui está a receita, aqui está o mapa dessas 7 atitudes. Se você tomar essas 7 atitudes na sua vida, você crescerá. Se você tomar essas 7 atitudes na sua vida, você superará em todas as áreas da sua vida, fazendo a vontade de Deus. Sendo a vontade de Deus, Ele vai agraciar você para superar em todas as áreas que você precisa superar na vida. Ele será com você, mas você precisa ter essas 7 atitudes. Então vamos ver a primeira dessas 7 atitudes aqui juntos então. Vamos ver a primeira dessas 7 atitudes. Primeira de tudo está ali, ó, acrescentar a sua fé à virtude. Então você tem fé, não tem? Acrescentar a sua fé à virtude. O que é virtude? Se alguém perguntasse para você o que é virtude, virtude é algo que de verdade tem grande valor. Algo muito valoroso, que de verdade tem muito valor, valor verdadeiro para a sua vida. Isso é uma virtude. Virtude, não estamos falando de valores materiais, mas de valor mesmo moral, de valor espiritual. Aquilo que vai ter de valor para a sua vida, isso é virtude. Então Deus, na virtude, Ele vai te orientar a fazer as melhores escolhas. Você poderá discernir o que é melhor para você, e você então tomar as melhores decisões agindo de forma virtuosa. Mas o que acontece? Às vezes você entende, olha, aqui o melhor então é falar a verdade, não mentir. Aqui a melhor coisa é não brigar, mas ser manso, ser pacificador. Mas ali na hora que está esquentando a briga, coisa ali, você perde o controle, você briga, você acaba mentindo, você acaba então desafiando e faz tudo o contrário, porque a gente é muito fraco. Então a gente sabe muitas vezes o que é a virtude, o melhor a se fazer, mas a gente não consegue. Não é verdade? Isso acontece só comigo ou acontece só lá em casa? Acontece em todo lugar. A gente sabe o que é o melhor a ser feito, mas não consegue. Então, como é que a gente vai poder superar? Se a gente se sente às vezes tão fraco, tão necessitado. Por isso que a virtude em excelência é a virtude das virtudes. Sabe qual que é a virtude das virtudes? O próprio Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que Deus nos deu.
Olha o que diz Atos 1:8 ali na sua Bíblia. Pode deixar essa passagem aqui direto. E vamos abrir as nossas Bíblias aí, os nossos celulares. Vai lá, exercita um pouquinho aí a sua Bíblia. Em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Na tradução corrigida diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é essa virtude. Na NVI diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder, a virtude do Espírito Santo é que vai nos dar força. Eu e você, nós somos muito fracos para nós fazermos o que é certo. Então, há necessidade de você acrescentar a sua fé à virtude. O que é a virtude? O Espírito de Deus. Então, é você depender da virtude, depender do Espírito de Deus. Você já tem a virtude do Espírito Santo? Você já tem a virtude do Espírito Santo? Você já tem o Espírito Santo de Deus em você, morando em você, habitando em você? Se você acha que ainda não tem o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo dentro de você, abre a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, o verso 13, os versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Aqui explica como o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo entra em você e vai morar em você e nunca mais vai sair. Aqui explica, ó, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, a palavra da verdade é a Bíblia. O evangelho que os salvou, o evangelho que nos salvou é a morte de Jesus. Nós temos uma cruz aqui simbolizando a morte de Jesus por você. Quando você creu no que Jesus fez na cruz do Calvário, pagou seus pecados derramando o seu sangue, isso é o Evangelho, Ele morreu por você, pagou os seus pecados, você crendo que o que Ele fez na cruz, morrendo por você, que é suficiente para o perdão dos seus pecados, e você recebendo a Jesus como seu Salvador, você é salvo. Quando você é salvo e perdoado dos seus pecados, Deus coloca o Espírito dele dentro de você. Olha como diz aqui, ó. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, entra em nós e nos sela, nos junta, nos amarra em Jesus. E ele em nós nunca mais sai. Ele fica aqui dentro, nos garante a salvação em Cristo e nunca mais nos abandona quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador. É assim que você recebe a virtude do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, crendo que a morte de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Então agora você que está com o Espírito de Deus, você que tem a virtude do Espírito, precisa agora aprender a depender do Espírito, que é ligar a sua fé à virtude. Ligar a sua fé à virtude. Mas o que é fé? O que mesmo é fé? Fé é o que a gente acredita, fé é aquilo que a gente pensa que a gente acredita, é naquilo que a gente crê. A fé, a Bíblia diz que é a convicção, é a certeza. E se é convicção, e se é certeza, é vida. A fé não é o que você pensa, que você acredita que é fé. A fé é a maneira como você tem vivido, essa é a sua fé.
É a maneira que você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os irmãos da igreja. Isso é a sua fé. A sua fé é aquilo que você é diante de Deus e diante das pessoas. Isso é a sua fé, é exatamente o que você crê. A sua fé não é o que você acha que você crê. A sua fé é exatamente o que você está vivendo, é o que está saindo de você. Essa é a sua fé. Liga a fé à virtude. Acrescenta a sua fé, a sua vida, à virtude, que é a dependência do Espírito Santo de Deus e aquilo que Deus vai frutificar em você, vai te capacitar. O fruto do Espírito, lembra? É amor, é alegria, é paz, é domínio próprio, que casa com essas 7 atitudes. Quem produzirá essas 7 atitudes em você é o próprio Espírito de Deus, que te ajudará a você tomar essas atitudes. Sozinhos nós não vamos conseguir. Então é extremamente necessário que você saia daqui com uma mentalidade de busca, de dependência da virtude, em excelência, que é o próprio Espírito de Deus. Senão você não vai conseguir e não vai permanecer em nenhum desses passos. Então, o que é a virtude? É o próprio Espírito e as virtudes que vêm como fruto do Espírito, que nós vemos aqui, que são as atitudes que nós precisamos tomar na nossa vida. Senão, você vai ser como aquele urtigão. Sabe o que é um urtigão, né? Assim, um caipirão, uma pessoa bem simples, uma pessoa simplória. E não estamos falando aqui nada mal de ninguém simplório, mas uma pessoa bem simplória, ela ganhou ali um cruzeiro num navio. E esse urtigão, ele ganhou esse cruzeiro no navio. E ele então foi para aquele navio luxuoso. Já viu aqueles cruzeiros, né? Navios assim, bem luxuosos mesmo. E ele então, com a sua mochila, sua bagagem, ali, olhando tudo aquilo, entrou no navio. 5 dias de cruzeiro ele ganhou, de graça para ele. Curtiu o cruzeiro. Ele lá foi, o urtigão, lá curtiu o cruzeiro. E ele vindo tudo aquilo, e piscina e tudo mais, ele aproveitando tudo. Aí começou a dar aquela fome, né? Aí o que ele fez? Ainda bem que eu trouxe meu lanche. E ele foi lá na cabine dele, foi comer o lanche dele. E aí o primeiro dia o lanche deu, o segundo dia... Aí ele passava assim no restaurante, ele dava umas piadas assim, naquela janela do restaurante, e via o pessoal comendo aqueles banquetes, aquelas coisas. Ainda bem que eu trouxe meu lanche, né? E lá ia almoço, janta, ele ia comer o lanchinho dele lá. Mas só que o lanche dele deu só para 4 dias. Eram 5. No último dia o homem estava com uma fome, estava azul de fome já. Aí ele chegou assim, ele percebeu que um garçom lá saiu do restaurante, ele correu atrás e falou: olha, será que tem aí uma sobrinha aí, para mim aí? Senhor, sobrinha por quê, senhor? Então, sabe que eu trouxe meu lanche? Senhor, está tudo no pacote. O senhor podia entrar aí, porque ele achava que não tinha dinheiro para pagar o restaurante, né? Está tudo no pacote, tudo incluído, o senhor pode jantar e almoçar à vontade, pode comer. E ele então não sabia que ele tinha tudo para desfrutar, inclusive toda aquela comidaiada toda que ele tinha para comer. Ele não sabia. E acontece com a gente também. A gente ganha salvação, a gente que não é só 5 dias, é para a vida toda. A gente ganha a salvação de graça em Cristo Jesus e acha então que é ali, mas está no pacote, você desfrutar muito mais. E às vezes a gente fica ali, é salvo em Cristo, tem a Jesus, mas fica sofrendo a vida inteira, amarrado nisso, amarrado naquilo. Você tem muito mais a desfrutar da presença de Deus
dependendo do Espírito Santo, dependendo da virtude do Espírito Santo, que já nos conduz, então, na segunda atitude. Para eu desfrutar da virtude do Espírito Santo, eu preciso ligar a virtude, o quê? O conhecimento. Ele não sabia, mas agora que ele sabe, ele foi se alimentar. Então, você precisa conhecer quem é o Espírito Santo. Você precisa conhecer as bênçãos, as promessas que Deus tem para você, que Deus tem guardado para você, que Deus tem trazido para você. Olha o que diz aqui o verso 3. O verso 3 aqui de 2 Pedro, nós estamos aí em 2 Pedro, a partir do verso 5. Olha o verso 3, aí na sua Bíblia, vai acompanhando. Olha o que diz aqui. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos. Então, o poder do Espírito de Deus, da virtude, nos deu todas as coisas que nós precisamos para a vida, para você viver, trabalho, para você se superar dentro do que Deus quer que você realize de fato na sua existência. Ele te deu tudo. Toda a capacidade, tudo que você precisa para a vida e para a piedade, por meio do quê? Do pleno conhecimento. Então você precisa saber, você precisa conhecer. Por isso que você precisa da EBFL, a Escola Bíblica de Formação de Liderança, que nós temos aqui na igreja todos os domingos, a partir das 10h30 da manhã, das 10h30 às 11h45, nós temos uma escola de Bíblia aqui, que nos ensina a nós sermos líderes, como Jesus é o líder servo. Nós aprendemos a crescer com Jesus na escola bíblica dominical, aos domingos, com exceção do primeiro domingo, como a gente já anunciou, mas todos os outros domingos, às 10h30, nós temos aí a nossa escola bíblica aí para a gente se fortalecer e se firmar. Mas ainda não é suficiente. A escola bíblica só vai te dar a teoria, você vai aprender, mas é no a sós com Deus que você vai tornar aquele conhecimento vida. Vai engendrar no teu coração, na tua vivência, na sua fé, a vivência do que você está aprendendo. É no tempo a sós com Deus, onde você vai orar, você vai concordar com o que a Bíblia diz, meditando e orando, meditando e ali refletindo naquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. Então você precisa ler, precisa meditar a sua Bíblia em casa, a sós com Deus durante a semana. Senão você não vai crescer. Não adianta vir só na escola bíblica. Precisa meditar e refletir e crescer. Não faça como aquela senhora da colher de prata. O pastor foi visitar uma irmã na igreja, não estamos falando de nenhuma irmã aqui na igreja, é um outro pastor, eu vi essa história, do pastor que foi visitar uma irmã na igreja. A irmã, então, recebeu o pastor com a melhor xícara de café que ela tinha um conjunto de porcelana bem bonito assim, com umas colheres de prata, que ela ganhou. Ela falou, vou pegar que eu tenho de mais chique para receber o pastor e tal. E foi ali então receber o pastor com a xícara de porcelana e a colher de prata. E o pastor então ali leu a Bíblia com a irmã e tal, orou ali e tal, e foi embora. E a colher de prata sumiu. Marido, pastor levou a nossa colher de prata. Ai, como pode pastor levar a nossa colher de prata? Ai, que raiva! Como pode? Não dá para eu ir na igreja lá agora ficar ouvindo aquele pastor que levou minha colher de prata, roubou minha colher de prata. Como é que eu vou ficar ouvindo aquele pastor lá na frente falando e sabendo que ele levou a minha colher de prata? Não vou mais na igreja.
E o pastor, então, a esposa foi visitar junto, falou, puxa, nós fomos lá na casa da irmã lá, e depois que a gente visitou, ela estava firme, né? Aí não veio mais. Será que a nossa visita fez mal para o irmão? O que aconteceu? E aí passaram uns 3 meses, a irmã ausente, o pastor foi lá de novo. Foi lá visitar a irmã. Foi lá com a esposa, vamos lá conversar com a irmã. Ô irmã, tu pode visitar? Ela até desviou um pouco as mensagens lá no WhatsApp. Eu não sei, pastor. Mas o pastor insistiu e ela acabou aceitando. O pastor foi lá na casa dela, junto com a esposa. Chegou lá, irmã, então vamos ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Aí quando ela... Você já está imaginando o que aconteceu, né? Olha lá. Quando ela pega a Bíblia dela, ela abre a Bíblia, o que ela acha dentro da Bíblia? A colher de prata. E o que isso mostra? Ela não lia a sua Bíblia. Aqueles meses todos, ela nunca mais abriu a sua Bíblia. Se tivesse o costume de ler, no próprio dia seguinte ela ia achar a colher de prata que estava dentro da sua Bíblia. Então você precisa de conhecimento. Então não brinca com isso que é fundamental. Então a gente vê que a vida da gente não vai para frente. A gente não consegue superar os nossos limites, porque às vezes a gente está brincando. Não se posiciona com Deus. Até está salvo, mas é fraca. Não tem alguma coisa mais fraca do que um crente que não busca Deus, que não anda com Deus. Então você precisa crescer, acrescentar à sua fé a virtude, precisa acrescentar a virtude ao conhecimento, e você precisa acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Você precisa aprender a deixar Deus te ajudar a dominar as suas neuroses, a dominar os seus impulsos, a dominar os deslizes, as tuas fraquezas. Como eu vou ter domínio próprio? Como nós vamos ter domínio próprio? Existe alguma coisa na sua vida que é mais forte que você? Existe alguma coisa na sua vida que é mais forte do que você? Na minha existe. Na vida de cada um de nós temos coisas, áreas que são mais fortes do que nós. E essas coisas vão derrotar você, essas coisas vão destruir você e vão me destruir também. Então nós precisamos aprender que para superar essas coisas que são mais fortes do que nós precisamos da força e do poder do Espírito Santo. Senão essas paixões, essas tendências pecaminosas vão nos derrotar, vão nos limitar ainda mais. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Abra sua Bíblia ali. 1 Coríntios 10, 13, que também nós ensinamos ali no Descubra a Nova Vida em Jesus. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que diz ali, ó. Está falando exatamente dessa área que é mais forte que você. Dessa área que é mais forte do que eu. Nós temos áreas diferentes nas nossas vidas. Somos pessoas diferentes. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, não sobreveio, olha o que está dizendo aqui. Deus está dizendo para a gente. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Deus é o quê? Fiel. Ele não vai marcar bobeira, Ele não está aqui sobrecarregado, Ele não vai deixar você na mão. Ele é fiel, olha, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados
além do que podem suportar. Então, isso que eu acho, que eu vejo que é mais forte do que eu, de verdade é. Mas Deus está dizendo que Deus não vai permitir você ter uma coisa que é mais forte que você. Tenho. E vem tentações que são mais fortes do que nós. Por isso que ele completa aqui, olha, ele não vai permitir o que você não vai poder suportar. Mas, olha aqui, tem um mas. Quando forem tentados, ele lhes proverá, ele vos providenciará um escape para que possam suportar. Qual que é o escape? O próprio poder da virtude, que é o Espírito de Deus. Eu tenho coisas que são mais fortes do que eu, humanamente falando, você também, mas diante dessas tentações, diante dessas opressões, diante do que os demônios estão fazendo, a nossa própria carne conosco, a gente precisa reagir na dependência do Espírito Santo, e na dependência do Espírito Santo, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então eu vou conhecendo as promessas de Deus, da posse das promessas de Deus, ligada à minha fé, à virtude ao conhecimento. Eu vou saber que Deus é por mim, eu vou confiar na palavra de Deus que eu estou aprendendo e vivenciar na dependência do Espírito a verdade da sua palavra, e eu vencerei e superarei aquela tentação. Então aquilo que é mais forte do que você, olha o que está dizendo aqui, ele não permitirá aquilo que você não possa resistir no poder dele, na providência dele. Então Deus está dizendo que nele você não só será vitorioso, mas mais do que vitorioso, vitoriosa, por aquele que nos amou, deu a vida por nós. Você está entendendo o que é o caminho da vitória? Não dá para você ser vitorioso, vitoriosa, independente de Deus. Põe de uma vez por todas na sua cabeça. Se você não busca Deus, você não ora na semana, não medita na palavra, você já é um fracassado. Então tem que reverter esse quadro. Você precisa tomar uma posição de busca. Porque nós tivemos ontem um dia inteiro de busca aqui. Ele é pedagógico, ele nos ensina a necessidade de nós buscarmos a Deus. Buscai e vivei, diz Amós. Ali na palavra do nosso Deus, buscai e você vai ter vida. Ele está dizendo aqui, ó, nele você não vai cair na tentação. Você vai vencer todas as tentações. Você vai superar todas as tentações. No poder dele. Como eu supero, como você supera, se você quiser. Só cairá em tentação se você quiser. Porque você tem tudo que você precisa suprido na virtude do Espírito Santo para te dar toda a vitória, para a superação, para você ir além aí no poder do nosso Deus. Então não é uma questão de ação, é uma questão de reação. Como você reage na dependência do Espírito Santo àquilo que vem sobre a sua vida tentando te derrotar. Inclusive na questão dos nossos relacionamentos, que tem gente que é mais ácida e que nem um copo de bicarbonato vai dar conta. A pessoa ali é ácida. E você, como você vai lidar com pessoas ácidas? Vai pagar na mesma moeda? Vai ser ácido também, ácida também? No espírito, você tem capacidade para vencer toda essa acidez, vencer todo esse mal com o bem, com a doçura de Jesus. Isso não são palavras da boca para fora, não são palavras bonitas só.
É o que Deus dá no Espírito, Ele dá domínio próprio, Ele te fortalece, Ele te sustenta para você tratar as pessoas que são ácidas, que são tóxicas, com aquilo que vai purificar, com aquilo que vai abençoar. Não se deixe, ali Romanos 12 fala, não se deixe vencer pelo mal que as pessoas trazem na sua vida, mas vença o mal, supere o mal com o bem. Isso é sobrenatural e vem da força do Espírito que Ele dá para você vencer nesses relacionamentos tão embaraçados, complicados que nós temos com as pessoas. Ele leva eu além, leva você além também, neste amor que Ele dá, que Ele frutifica na minha vida e na sua. Então, a quarta atitude é o conhecimento ligado ao domínio próprio, e o domínio próprio à perseverança. Você precisa entender que esse processo, ele precisa ser continuado. Hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, perseverança. Você vai, então, ligar o domínio próprio à perseverança, que está ligada, essa palavra perseverança, é traduzida também como paciência. Quer ver você ter um domínio próprio mesmo? É você ser paciente com essas pessoas difíceis de você realizar. Você vai ter a perseverança que Deus vai dar para você. Essa perseverança, essa paciência, ela vai te ajudar a você fazer o bem e vencer o mal com o bem na sua vida. E acrescentar na sexta atitude, aqui, da quinta atitude, a perseverança à piedade. Você acrescentar a perseverança à piedade. O que é piedade? Quando você pensa em piedade, o que vem na sua cabeça? A piedade. A piedade é você depender de Deus e tratar bem as pessoas. A piedade não é aquela pessoa assim que é tão piedosa, que quando ela ora, ela, Deus, e ela treme, parece estar recebendo um negócio incorporado por um treco esquisito, né? Então não tem nada a ver isso com piedade. Aquela irmã piedosa, aquele irmão piedoso, é aquele irmão que trata bem as pessoas. É aquela irmã que trata bem as pessoas, que reage com amor, que reage com paciência, que paga o mal com o bem, que vence o mal com o bem. Esse é o piedoso verdadeiro. Essa é a piedosa verdadeira. Não é a que ora bonito, pode orar bonito, pode orar às vezes simples, não tem nem saber orar muito bem direito assim em público. Mas ela trata bem o marido trata bem a esposa, e ali são pessoas piedosas que revelam, mostram nas suas vidas a dependência verdadeira do Espírito Santo na sua vida de verdade. Essa é a pessoa piedosa. E a sexta atitude para você superar e além é você ligar a piedade à fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade está ligada a você carregar as cargas do outro. Olha o que diz aqui em Gálatas 6:2. Diz assim, para nós carregarmos as cargas uns dos outros. Nós vamos carregar as cargas uns dos outros, e nessa fraternidade nós vamos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, como diz ali em Hebreus 10:24, para a gente não deixar de estar junto, para a gente incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras nessa fraternidade. E a sétima atitude vem então coroar todas essas atitudes, todas essas virtudes, que é ligar a fraternidade ao amor. O amor que é o elo perfeito. O amor é o que vai ser a motivação
motivação por detrás de cada uma dessas atitudes. Você ligado ao Espírito, o ápice do fruto do Espírito, qual que é? Começa como ali o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. E aqui, nessa lista de virtudes, começa ali com o fruto do Espírito e termina com essa lista de virtudes. Porque Deus é amor. Então, se você está andando com Deus, o que vai sair da sua vida? Amor, porque Deus é amor. Nunca é diferente. Então, veja como você está tratando as pessoas que mais são queridas suas. Principalmente em casa. Se você vencer na sua casa, você vence em qualquer lugar. Porque na sua casa você é o que de fato você é. Ali as pessoas conhecem quem é você de fato. Venceu ali, você vence em tudo e qualquer lugar. Por isso, tome essa posição. Decide para que você não seja um inútil. Olha como conclui aqui o verso 8. Porque se estas qualidades estiverem crescendo, lembra que é um processo, vai ser acrescentado dia após dia. Você está aqui para crescer. Você sempre vir à igreja buscar a Deus para crescer, mesmo nessas qualidades. Se elas existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que você seja um inútil, uma inútil. Olha o que diz, olha. Impedirão que vocês, no pleno quê? Conhecimento. Conhecimento não só teórico, mas conhecimento de graça de Deus, de vida de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas vão impedir que você seja inoperante e improdutivo. Em outras palavras, você seja operante e produtivo. Então você vai para as casas de paz, está indo por quê? Porque você está deixando o Espírito te levar, te conduzir em compaixão e mais compaixão e amor. Você vai cuidar dessas vidas porque você agora está dependendo mais de Deus para poder ter mais e forças de Deus e poder de Deus para cuidar melhor das pessoas. Até já está cuidando melhor do cônjuge, até está cuidando melhor dos pais, dos filhos, dos irmãos da igreja, você já resolveu as picuinhas. Porque você quer estar livre dessas coisas, que existem coisas maiores, mais importantes para você se preocupar, se concentrar, que é o quê? Viver na presença de Deus e aproximar vidas, que é a razão de nós existirmos. Somos chamados nessa missão, somos chamados no grande mandamento, na grande comissão, para viver na presença de Deus e aproximar vidas. Assim, você irá além. Assim você vencerá todo o complexo de inferioridade. Assim você terá reprogramada a sua identidade, a sua visão de vida, de propósito, a visão de reino, que Jesus fala, busca em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você vai focar em Deus, você sai daqui decidido a viver para o Senhor, depender do Senhor, se posiciona firme, e o que vai acontecer? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O texto também fala ali no verso 4 que você vai tomar posse das preciosas e grandiosas promessas de Deus, que Deus tem guardada, tem revelado para você, e como Ele quer te usar. E de forma prática, nós vamos nos consagrar essa semana para nós fazermos duas coisas especiais. A primeira, nós orarmos por essas pessoas das casas de paz. E mesmo se você não estiver fazendo casa de paz, ora por essas pessoas. E ora por pessoas que você se relaciona. E convida, mesmo que não for das casas de paz, para estar aqui no encontro das casas de paz. Porque o que nós estamos fazendo, tudo isso é no intuito de aproximar vidas de Deus. Então aquele parente, mesmo que não seja de casa de paz, ora pela vida dele, convida. Ele aceitando e vir, vai buscá-lo, traz com você. Mesmo que ele tenha carro, mesmo que ele tenha condução, é uma grande batalha. A pessoa vem, eu vou, mas o diabo vai lá e pressiona, a pessoa não chega, não vem.
Por isso vai lá, vai embaixo de oração, busca, traz a pessoa com você, e a pessoa vai poder estar aqui no domingo, ouvir a mensagem da salvação, ser salva, ser transformado pelo poder do Espírito de Deus, e você foi o instrumento usado nas mãos do restaurador, e você vai cumprir a sua missão, vai poder ter a vitória e a alegria de poder conduzir alguém a Cristo e ver essa pessoa se convertendo, se fortalecendo, chegando e vendo o que Deus está fazendo e usando você. Tão fraco e necessitado, eu tão fraco e necessitado, e Deus nos usando poderosamente, nos levando muito além de nós mesmos. Tudo isso para a nossa alegria e para a honra e glória do nosso Deus. Forças para irmos além. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este banquete que nós recebemos, ó Deus, pela tua graça na salvação, e podemos desfrutar, ó Deus, todos os dias do poder do teu Espírito, da tua graça, para vencermos as tentações, para, ó Deus, falarmos de Jesus às pessoas, para ajudar as pessoas nas casas de paz, fora das casas de paz, em qualquer lugar. E podemos, ó Deus, ser muito usados pelo Senhor nessa semana e ver, ó Pai, essas vidas chegando, crendo em Cristo, através daquilo que nós já temos falado. A pessoa já tem até crido, mas vão confirmar sua decisão domingo aqui. Glorifica o teu nome, Deus, e faz esta obra, ó Deus, através de nós. Nos dá uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Restaura, ó Pai, as nossas vidas, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, as nossas famílias. Pai, traz as vitórias que o Senhor tem, ó Deus, no teu amor para cada vida aqui, ó Deus. Abençoa cada um de nós, ó Deus, ricamente. Nós tomamos posse, Deus, daquilo que o Senhor está fazendo e fará em nossas vidas, ó Deus, porque nós nos damos ao Senhor e saímos daqui convictos, em fé, verdadeira fé, ligada à virtude, ligada ao teu Espírito, ó Deus, para irmos além, fortes. Já estamos indo além, ó Deus, pela tua graça e poder, e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos